A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre a carta de Tiago, nos escritores da Bíblia. Tiago, irmão de Jesus. Tiago, irmão do Senhor Jesus, é mencionado duas vezes nos evangelhos, em Mateus 13:55 e Marcos 6, capítulo 6, versículo 3. Mateus, capítulo 13:55 diz assim: Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria, e seu irmão Tiago, José, Simão e Judas? Então, ali confirmando, o nome de Jesus, o nome da mãe e os quatro irmãos de Jesus Cristo. Está lá também em Marcos 6, capítulo 6, versículo 3. Como o nome de Tiago é o primeiro que aparece na enumeração dos irmãos de Jesus, é de supor que fosse ele o mais velho. É provável que ele tenha participado da descrença de seus irmãos. Lá em João, capítulo 7, versículo 5, diz assim: Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. O autor desta carta identifica-se somente como Tiago. O nome era bastante comum no Novo Testamento. E na Bíblia é numerado 5 vezes esse nome, chamado Tiago. 2 dos quais eram discípulos de Jesus e um era seu irmão. A tradição atribui o livro ao irmão do Senhor e não há motivos para questionamentos. Evidentemente, o autor era bastante conhecido e Tiago, o irmão de Jesus, logo se tornou-se líder da igreja em Jerusalém. Disse que Tiago se converteu quando Jesus apareceu a ele. Então, antes de Jesus aparecer aos discípulos, ele apareceu primeiro para Cefas, que era Pedro, e depois em seguida apareceu para Tiago. Então, lá em 1 Coríntios 15, 7 diz assim: Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Então veja que aqui confirma que ele foi visto antes, de ir aparecer para os apóstolos. Quando pelo ano 40 depois de Cristo, o apóstolo Paulo visitou Jerusalém, depois já de convertido, declara haver estado com Tiago, sinal evidente de que ele estava à testa da igreja, onde se tornou líder da igreja em Jerusalém. Então lá em Gálatas 1:19 diz assim: Eu não via nenhum outro dos apóstolos senão a Tiago, irmão de Jesus. Atos 12:17. E acenando-lhe ele com a mão para que se calassem, contou-lhes ao Senhor, contou como o Senhor o tirara da prisão e disse: Anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Saindo partiu para outro lugar. Atos 21:18. No dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago e todos os anciões vieram ali. Tiago tornou-se, sendo discípulo de Jesus, nos anos 44 e 58 depois de Cristo, respectivamente. Não sendo apóstolo, é lícito pensar que ele era presidente da corporação presbiterial da Igreja de Jerusalém e pastor dela, como destacam ele em Gálatas 1:19, Atos 12:17 e Atos 21:18, como nós já lemos anteriormente. Então veja que ali Tiago, depois de convertido, ele passou a ser líder da igreja em Jerusalém e também um dos pastores também que eram lá, que pregava a palavra de Deus. Depois dos anos 58 depois de Cristo, a história nos diz que ele morreu por ocasião do motim dos judeus entre a morte de Festo e a nomeação de seu sucessor. Já o historiador Flávio Joséfo indica que Tiago foi apedrejado até a morte por volta de 62 depois de Cristo. Então, contudo, o conteúdo do livro sugere que ele pode ter sido escrito um pouco antes do concílio da igreja, relatando em Atos 15 que se reuniu por volta de 49 depois de Cristo. Mas a carta dele poderia ter sido escrita entre 48 e 62 depois de Cristo. Então veja que há um período que pode ter sido escrita essa carta, não se tem data exata
então foi atribuído entre 48 e 62 depois de Cristo. O autor escreveu para repreender a negligência vergonhosa de determinados deveres cristãos. Ao fazê-lo ele, a natureza da fé genuína, e estimulou seus leitores a demonstrar a eficácia da sua experiência em Cristo. Sua principal preocupação era a realidade na religião. Então veja que Tiago estava preocupado com os cristãos que estavam negligenciando a palavra, já estavam perdendo a fé. E ele fala sobre a fé, e fala sobre as obras também. Porque nessa carta ele fala que a fé sem obra é morta. Então o cristão ele tem que fazer a obra também, não só ter a fé, mas fazer a obra, que é importante para o crescimento da igreja e o crescimento espiritual do cristão. Olha lá, Tiago direciona seus leitores para uma vida piedosa. Do início ao fim, o tom desta carta é imperativo. Em 108 versos, são dados 54 mandamentos evidentes. E 7 vezes Tiago chama atenção para suas declarações usando o termo de natureza imperativa. Suas duas ênfases fundamentais são o crescimento pessoal da vida espiritual e a sensibilidade em relacionamentos sociais. Qualquer fé que não lide com assuntos pessoais e sociais é uma fé morta. Então, nós temos que exercer a palavra de Deus, fazer a obra. E até eu uso muito, quando às vezes estou falando, sobre a palavra oração. Às vezes as pessoas oram pedindo as coisas, querendo que as coisas aconteçam, mas não tem ação. Então essa palavra, oração, ela vem vinculada com duas coisas, orar e fazer a ação. Porque só orar não demonstra a fé, mas sem a ação, a fé é morta. Então nós temos que ter ação nas coisas que fazemos. A carta de Tiago pode ser dividida da seguinte forma. Primeira parte, o prefácio e saudações, lá em Tiago 1, capítulo 1, versículo 1. Acerca dos povos e das provas e tentações. Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 18. As práticas da palavra de Deus. Tiago, capítulo 1, do versículo 19 ao 27. Então nós temos que praticar, Tiago ensina como praticar a palavra de Deus. A não fazer acepção de pessoas. Tiago, capítulo 2, do versículo 1 a 13. Isso tem muito nas igrejas, A acepção de pessoas. As pessoas olham para você, dependendo do jeito que você está vestindo, dependendo do seu estado físico, dependendo da sua aparência, você é deixado às vezes de lado. As pessoas têm acepções a outras pessoas, elas fazem diferença. E Tiago está falando, olha aqui a parte célebre de Tiago, a fé sem obra é morta. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 26. Então não adianta só ter fé, tem que fazer a obra. O tropeço na palavra, Tiago, capítulo 3, versículo 1 ao 12. São as pessoas que querem pregar, mas não querem ter conhecimento. Só ouvem falar e quer pregar, e tropeça na palavra, porque não conhece a Bíblia. O importante é conhecer a palavra de Deus para poder então pregar. E aqui outra parte, a sabedoria que vem do alto. Tiago capítulo 3, versículo 13 ao 18. Então a sabedoria que vem de Deus. Resistir às paixões terrenas, E isso muito crente não faz. Tiago capítulo 4, do versículo 1 ao 12. Resistir às paixões da carne, A carne milita contra o espírito, Porque a carne, ela é nossas vontades, o espírito é a vontade de Deus, Então há uma grande briga dentro de nós mesmos sobre esse assunto, Tiago fala isso. A falência dos projetos humanos, Tiago capítulo 4, do versículo 13 a 17. Então aqui tudo que nós temos que fazer, temos que pôr na mão de Deus, porque nós não temos capacidade de fazer as coisas sozinhos.
né? O cristão tem que estar sempre orando para Deus e pedindo direcionamento. A condenação dos ricos opressores, capítulo 5 de Tiago, do versículo 1 ao 6. Né? Então, geralmente, naquela época, os ricos eram os mandantes, né? Então, eles eram opressores. E encerrando, né, com a exortação e paciência e conversão dos pecadores. Tiago, capítulo 5, do versículo 7 ao 20. Então, exortação à paciência. Temos que ser pacientes, ser convertidos, né, dos pecados que nós cometemos. Então, nós temos que ser convencidos e convertidos na palavra de Deus. Amém? Isto era a carta de Tiago, que ele escreveu, o irmão de Jesus. Se você gostou, não deixe de pôr aí seu joinha, compartilhe com seus amigos, né? E você que não é inscrito, inscreva-se. E na próxima postagem nós vamos falar da carta de Judas, irmão de Jesus também, que é irmão de Tiago. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.